resultados de acordo com a inserção dele dentro do seu processo, você começa a destravar uma série de oportunidades que estavam obscuras ali, né? E é basicamente algumas problemáticas, né? Quando você não usa o Conversational, né? Então, assim, é padrão, né? Isso aqui de praticamente toda operação B2B, assim. Você perde muito lead na fase inicial, o famoso sem contato, né? Eu entrei em contato aqui e tal, fiz uma cadência de 7 dias, o cara sumiu. Ok, você pagou por aquilo ali, o SDR não conseguiu avançar e ficou por isso, né? E não tem muito culpado ali. O marketing fez a função dele, trouxe o lead qualificado, fez a linha de recorte, mas o cliente sumiu. Por que ele sumiu? Talvez o canal, o timing, poderia ser melhor administrado. Perda de oportunidade durante o processo por falta de comunicação efetiva. Então, você basicamente pode ter uma equipe de vendas que esteja abarrotada de demanda, isso é uma coisa boa, né? Mas aí as conversões elas vão caindo, né? A eficiência cai. Então, por exemplo, eu tenho um closer que ele está negociando e aí ele tem uma apresentação nova e aí ele volta com a negociação, ele tem mais apresentação e aí por conta disso ele deixa de dar um feedback, um follow-up e eu perco o concorrente. E isso acontece bastante também. Você também muitas vezes não consegue identificar se de fato os contatos estão sendo feitos ou não, né? Porque às vezes o canal de comunicação é uma coisa, o CRM é outra. Então, a ideia é que eles funcionem em conjunto, né? E dizem por aí no mercado que tem umas soluções que fazem isso acontecer, né? Mas, assim, via de regra, né? Se a gente não está falando, sei lá, TAOS mais RD, coisas nesse sentido, que integram essas coisas juntos, você acaba não sabendo, o meu closer falou, o meu SDR falou quantas vezes, qual foi o tempo que demorou essa interação, quais as informações que ele estava munido, você fica muito confiando aí na gestão das atividades. Ele falou 3 vezes, mas o que foi que ele disse? Como é que foi a interação com o cliente naquele momento? Será que eu podia fazer isso de uma forma automatizada? E muitas vezes, né, que a gente até já comentou um pouquinho, você tem dificuldade em estabelecer uma régua de nutrição que ela para base de leads ou para engajamento de leads antigos, oportunidades, que elas, de fato, elas consigam ser efetivas, né? Porque, óbvio que quanto maior o volume, como o percentual é baixo, né, normalmente de abertura de e-mail, de clique, esse tipo de coisa, ou de engajamento em uma trilha específica, quando você tem um volume alto, você acaba tendo um bom resultado. Mas quando você tem um volume baixo, a sua briga tem que ser com o percentual de engajamento com a comunicação, né? Então, acaba sendo muito difícil você ter uma base de leads ativa, principalmente quando a sua operação é mais verde, né? Então, são algumas problemáticas comuns, né? Que operações que ainda não utilizam de uma forma estratégica ou tem esse olhar para os canais conversacionais enfrentam, tá? E aí, pessoal, a ideia, né, é a gente até trazer para momentos um pouco mais conceituais da coisa, né, que vender e relacionar basicamente é um desafio constante, né, de você gerenciar e atender às expectativas, né, seja do seu público enquanto comunicação, anúncio para gerar lead, seja do lead enquanto recebe conteúdo rico ou alguma regra de nutrição para que ele possa ser qualificado, seja pelas oportunidades, quando fazem sentido e são qualificadas pelo SDR, enfim. Então, o tempo todo você tem que entender essa jornada, né? Não só a jornada do lead, do cliente, enfim, da pessoa, né? Que está ali dentro do processo de compra, desde o marketing até vendas, mas quais são as conversas que estão sendo feitas com ela, quantas conversas estão sendo feitas em cada etapa, quem está fazendo essas conversas, qual é o conteúdo dessas conversas, porque é na conversa, é na interação que eu posso ter um ganho, né, e de fato atender a expectativa, ou não, né, e isso dá o ritmo, se a venda continua ou não, né, você pode ter um ótimo processo, mas hoje em dia, se você não consegue metrificar o que está acontecendo dentro daquela etapa, né, a um nível um pouco mais detalhado, né, e consegue também atribuir regras e processos com base nisso, você acaba tendo uma parte que diz muito sobre a eficiência da sua máquina de vendas escondida. Então, esse é o ponto da gente trazer o Conversation para jogar. E aí, por conta disso, né, só deixando bem claro, né, mas o Conversation ele diminui custo, né, porque você consegue se conectar com os itens de maneira mais rápida, você ganha mais eficiência porque você avança, normalmente o tempo da negociação ele reduz, né, e você consegue ter mais engajamento entre as etapas e normalmente você consegue aumentar a recorrência, né, porque você tem ali uma base de leads, uma base de clientes que você consegue se comunicar de forma mais ativa, né, e mais frequente com eles, com regras mais claras e também gerar novas indicações, enfim, ou gerar cross-sell, upsell, esse tipo de coisa.
Então, o conversation ele vem muito para essa questão, né? Acho que está ficando bem claro o que eu estou querendo dizer, né? Você tem uma operação onde você olha marketing e vendas, agora você olha marketing, vendas e comunicação e decide qual é o papel dessa comunicação no marketing, qual é o papel dessa comunicação nas vendas, né? Muito do que eu estou falando, o pessoal já associa normalmente, quase 99% das vezes, né, ao WhatsApp, né? Então, eu vou ter um WhatsApp que vai mandar aqui uma mensagem para o lead, eu vou ter um WhatsApp que vai mandar essa outra mensagem para o lead, esse tipo de coisa. Entretanto, você pode ser criativo, né? Você pode criar você pode ter essa mesma logística no Telegram e criar sua comunidade, né? Onde você não vai ter nenhum custo por isso, enfim. E aí você pode não só explorar um canal de comunicação, mas todos os que você tem, né? Se você tiver um volume de tráfego muito grande no seu site, você pode utilizar isso também, enfim. Então, é muito da particularidade e de como os canais de comunicação do seu negócio estão maduros, né? E aí, uma coisa, né, que fica bem óbvia, né, que quanto mais presença digital você tem, mais esses canais são representativos, né? E num contexto omnichannel, não basta você gerenciar os resultados de venda, né? Você precisa gerenciar os canais, né? Então, esses canais estão integrados ou não? O que está acontecendo em cada um deles e tal, para entender qual é o melhor canal. Eu não estou falando só de canal de marketing, estou falando de canal de comunicação também aqui incluso, né? E às vezes esses papéis se misturam. E aí, um ponto muito importante, né, quando a gente fala de implementar uma estratégia de conversation, basicamente é revisar a jornada do cliente, os papéis de cada canal de marketing, dentro de cada etapa, né, ver como os canais de comunicação eles podem ser inclusos na estratégia de marketing e relacionamento, começar a pensar o teu funil de vendas em recortes, né, qual é o fluxo de reengajamento ou de recuperação que eu vou ter quando o lead passar de uma etapa para outra, né, e esse tempo, né, ele não precisa ser imediato, por exemplo, a oportunidade perdida, tá? Em quanto tempo eu entro em contato com ele pelo... O e-mail já é uma coisa mais comum, mas, por exemplo, pelo WhatsApp, então, se eu coloco ele numa comunidade, quanto tempo eu mando uma mensagem no Telegram para esse cara, alguma coisa nesse sentido, e quanto tempo isso vai ser automatizado e coisas do gênero. E também você tem mais possibilidades de fazer nutrições, né, e gerar mais oportunidades. Então, de acordo com ele vai engajando em páginas, em sites, né, ou se convertendo em alguns eventos estratégicos, você pode já mandar uma mensagem ativa de WhatsApp para esse cara, né? Isso, às vezes faz um sentido grande, você pega ele ali no momento que ele está propício, você tem que ter uma estratégia para isso também. Mas algumas possibilidades que eu conversei com ele destrava, né, e algumas coisas que são necessárias para você poder implantar esse tipo de coisa, e aí a ideia é justamente essa, né? Você tem uma jornada de compra aqui em cima, né, que você tem aquela mais tradicional, você tem instantes que você atrai via um instante do seu site, converte vira lead, você faz a oferta, ele vira oportunidade, né, de acordo com as regras que você tiver. Você vende, ele vira cliente, né, e você tem um bom relacionamento e promove a sua marca e indica. E aí a ideia é que cada canal, você pegar os seus canais de conversação, os seus canais de comunicação aqui embaixo e pensar, né, qual é, dentro de um rito de passagem, né, de uma etapa para outra, qual é o que eu vou ter estabelecido de ponto estratégico para comunicar com esse possível lead, com essa possível oportunidade, ou com esse lead que não virou oportunidade, com esse visitante que não virou lead, dá para fazer? Dá sim. Então, a ideia é você começar a olhar não só para, tipo, visitante e o lead, mas o que acontece entre isso, né? E se você tem como resgatar alguém que, de repente, não foi. É um exemplo disso. E aí, né, para a gente construir essa máquina, né, de conversão, né, e conversação, né, que é a ideia de você utilizar a ideia do marketing vendas aliada a esses canais, um ponto importante é você mapear os canais de comunicação, né, e os papéis que cada um desempenha. Então, por exemplo, em determinados momentos é melhor você usar o e-mail, dependendo do contexto. Em outros momentos você pode utilizar o Instagram, por que não? Em outros momentos você pode utilizar o Telegram, em outros momentos você pode utilizar o WhatsApp, né, que é o mais comum hoje que o pessoal está buscando. Mas aí sempre com uma regra de acordo com o contexto. Qual é o papel do WhatsApp no esteira de nutrição do lead? Gerar um contato rápido para alguém do pré-vendas, por exemplo. Beleza, onde faz sentido isso? Qual é o momento em que eu vou mandar um Telegram para um cliente meu? Quando eu tenho uma comunidade, o cara está com NPS acima de 8, beleza. Qual é o momento em que eu vou mandar um e-mail para uma oportunidade perdida? Enfim, você ir dosando isso e qual canal faz mais sentido em cada etapa, né? Obviamente, você criar esse conteúdo que possa entregar valor, né, em cada canal desse e preparar os processos dessa máquina de conversação. Então, por exemplo, qual é a minha cadência de contatos, né? Então, você realmente processualizar, fazer alguns checklists e tal, deixar preparado alguns modelos de mensagem, enfim,
para atuação em cada ponto, até você poder automatizar isso, né? Porque a ideia é que você, no final das contas, né, você comece a utilizar a inteligência e a automação para ganhar escala. Então, em determinados momentos, não vai ser o seu pré-vendedor que vai precisar qualificar o lead, você pode ter o chatbot fazendo isso, né? Você pode ter alguém ali fazendo atendimento preliminar, que tire as dúvidas, encaminhe um conteúdo para o cara, ou um vídeo, um link, alguma coisa nesse sentido, um PDF, que seja, às vezes até um áudio de alguém, né? Como a gente fez lá no Summit, por exemplo, e depois você já vê na sequência com close, algo nesse sentido. Então, é muito de criatividade, sabe? Não é só tipo, usa o WhatsApp. Mas se você usar o WhatsApp só para mandar um spam do mesmo jeito, é até ruim porque bloqueia o seu número. Mas se você utilizar o WhatsApp para mandar, de repente, após o cara estar fidelizado, você manda um áudio de alguém que ele admira e tal, faz muito sentido para aquele nicho, pô, isso é top. Então, será que faz sentido isso? Então, muito da criatividade mesmo, né? E como você vai conseguindo criar regras de automação para que essa máquina de conversação, né, que a gente está falando aqui embaixo, ela funcione no mesmo ritmo da máquina que você já tem de marketing de vendas implantada. Né? E vai basicamente sistematizando, né? O meu lead, o meu cliente fica em máxima de contatos que o meu pré-vendedor tem, que o meu CS tem, né? Quanto um tempo um atendimento, né? Ou uma conversa está demorando, qual é o meu padrão de conversa, eu quero que a conversa ela fique sempre ativa ou ela se finalize a cada interação. Então, você vai descobrindo o que funciona melhor para o seu negócio. Né? E até que ponto você consegue automatizar, né? Algumas interações que elas não são controladas, né? Elas são desestruturadas, elas acontecem de forma orgânica. Então, eu vou ter isso aqui, uma reclamação que imediatamente uma inteligência artificial vai chamar alguém para atender esse cara ou vai dar uma resposta que a gente já identificou que supre 99% dos casos. Então, você começa a ser estratégico para a comunicação, onde essa comunicação se enquadra para resultado de processo de aquisição de leads, geração de demanda, gerenciamento de oportunidades, né, enfim, fechamento em vendas, e você vai começando a planejar cada interação dessa, né, e vem a escala com automação, porque aí você vai precisar ter um time gigantesco para ficar mandando mensagem no WhatsApp, você vai ter ali uma inteligência, uma automação e tal, que até consegue fazer com que as demandas mais simples, né, e a comunicação aconteça no time do cliente, porque se eu tenho uma pessoa falando com outra pessoa, né, eu sempre tenho uma outra variável que é o time de quem está conversando comigo. Mas se eu tenho ali uma automação, um chatbot implantado, né, eu consigo ter informação na hora que eu quero, porque eu tenho uma automação conversando comigo, e a partir do momento que aquilo não me suprir mais, aí eu venho com uma pessoa, né, e aí eu reduzo muita fricção no longo do processo. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer, tá, pessoal? E aí, basicamente, os diferenciais competitivos, né? Porque conversation, quando eu pego o ponto, é basicamente você usar os canais de comunicação de maneira estratégica. Né? Agora, quais são os diferenciais de você fazer isso? Né? É você integrar os seus canais de atendimento, né? Você consegue ter mais agilidade na resposta com o cliente, você ganha mais contexto, você sabe onde é que ele está vindo, o que é que ele está falando, o que é que ele viu antes e tal. Então, você consegue ter um relacionamento mais interessante. Com inteligência artificial e automações, né? Você consegue ganhar escala, né? E é óbvio, né, que com a gestão de indicadores, né, você consegue otimizar a jornada, né, e você consegue identificar melhorias. Então, usar a comunicação de maneira estratégica para muitas pessoas, deve ser feito por todos, né? Agora, como você vai fazer isso durante o processo, né, e vai inserindo novos processos e metodologias, aí existem alguns diferenciais competitivos que vão te fazer sair na frente. Né? Basicamente, esse é um dos pontos, né? E aí a Taos, né, vai vender o meu peixe também, né? Ela faz isso, né? Ela integra os canais de comunicação dos seus negócios, né? Então você consegue ter vários atendentes em um só número, né, de WhatsApp, então, ou vários números de WhatsApp, e vários atendentes, cada um ligados a um, aí você tem integração de mensagem, Instagram, Telegram, site, enfim, outras aplicações, integrações com o RD que fazem essa máquina que eu apresentei para você funcionar de forma bem simples, né? Você tem os chatbots, né, que vão qualificando os clientes e dando informações à medida que você estabelece, são regras que você cria de automação. As próprias automações, né, que você pode fazer de acordo com o seu processo, e a gente tem os diferenciais que a gente no code, então basicamente qualquer um pode fazer a automação desde que entenda um pouquinho da regra do fluxo, que é bem simples, na verdade. Se você tiver uma vivência de processo, você faz a automação sozinho, não tem muito mistério.
os indicadores de resultado, né, para você poder acompanhar, né, dia a dia o desempenho da sua operação e tal, principalmente para o TME, né, que para a operação de B2B é super complexo, né, que é o tempo médio de espera. Então, se o lead espera demais, ele esfria e some, né, e dá o motivo de perda sem contato, né, que não é sem contato, é porque o contato demorou, né? Muitas vezes é isso. Consegue identificar também quais são os tipos de palavras que mais acontecem dentro dos chats, né, que estão todos os canais de comunicação, como é que elas estão sendo aplicadas, a satisfação da galera também. Então, você consegue saber se o teu time está tendo um atendimento eficaz e bom, ou só bom e não eficaz, ou eficaz e ruim. Né? Às vezes acontece esse tipo de coisa. Fazer campanha de WhatsApp, né? Falei muito, né? Então, aqui na Paz a gente tem uma lógica muito parecida. Você segmenta uma base de leads e manda uma campanha lá para ele, aí você só valida a mensagem que você quer fazer antes, agenda um horário e vai para frente. Não tem muito mistério, não. E aqui alguns resultados que a gente fala assim através da Talos, mas na verdade eu estou dizendo esses resultados muito mais pela ideia do que o conversation, né? E não somente a Talos, né? Pode fazer pelo seu negócio, né? A gente, em média dos clientes, normalmente a gente tem 18 vezes o retorno do investimento que eles têm. Aí quando eu falo investimento, é da plataforma, né? Por exemplo, da Talos, e também na mensageria, né? O uso do WhatsApp, ele é pago, né? Dependendo de mensagem, né, que você recebe, você envia a partir de mil conversas, né? Então, isso também tem que estar calculado, né? Mas, normalmente, as pessoas calculam como uma despesa a mais, né? Eu principalmente como tenho esse background de agência, até aqui na Taos, né, eu incentivo a galera a colocar dentro do custo de marketing mesmo, dentro do custo de tráfego, né? Em vez de fazer uma campanha de remarketing, eu vou fazer uma campanha de WhatsApp. Como eu falei com vocês, aí acaba se justificando, que é mais barato, o cara converte e tal, e eu tenho um propósito para aquilo. Né? Se eu fizer de qualquer jeito, de fato, realmente não tem estratégia nenhuma. A gente consegue normalmente aumentar 5% as taxas de conversão online, né? Aqui são vários modelos de negócio, né? A própria Talos funciona com essa lógica, né? De marketing, CRM e Talos, né? Tem uma operação toda integrada. Em via de regra, né? Alguns negócios que nos utilizam aumentam em 22% a base de clientes, né? Usando só o digital. E normalmente a gente tem índices que chegam até 56% de aumento de vendas digital. Né? Então, isso são alguns casos de uso mais específicos, eu separei da Taos, né? E como a gente pode desenhar esse processo de conversation, tá, pessoal? Basicamente, o conteúdo que eu selecionei para falar sobre o que é conversation, as aplicações deles e os exemplos B2B, basicamente foram esses, né? E como você pode identificar, tá, o que já é esse conversation, como é que eu junto, como é que eu faço resultado. Isso aqui tem a Taos, mas mas pensa conversation, assim, são resultados que, operações que conseguem utilizar de uma forma mais estruturada, né, podem chegar, e até podem ser maiores, né, tem que são maiores do que isso. Beleza, pessoal? Então, muito do meu ponto com vocês era mais disseminar um pouquinho sobre isso e ficar à disposição, né, para responder perguntas e tal, esse tipo de coisa. Espero que a minha missão tenha sido cumprida, tá, Léo? Excelente, Igor. Acho que conteúdo bem estruturado e direto ao ponto também. Acho que focou bastante aqui nos números, provando que realmente a estratégia pode gerar resultado para as empresas. Eu tenho algumas dúvidas aqui, até antes mesmo quando a gente divulga, né? Às vezes algumas pessoas acabam enviando até por e-mail. E eu queria tirar duas delas, mas antes disso, eu acho que eu vou aproveitar o gancho. Eu vou puxar o Ricardo, que está aqui com a gente. E para quem não conhece, pessoal, é o Ricardo Corezoga, que é nosso CS da RD. Inclusive, mais uma vez, meu agradecimento especial à RD Station também por ter, além de parceiro, ainda fez essa mediação, esse meio de campo ali com a Talos e convocou o Igor ali junto conosco para participar com a gente. E vou convidar o Ricardo, eu acho que ele comprove mais uma vez em números ali. Questão, acho que ele tem um caso de sucesso interessante para compartilhar com a gente, Igor. E aí, na sequência, eu já emendo com as perguntas que o pessoal mandou e a gente segue dentro do prazo aqui também, certinho para a finalização. Acho que o Ricardo já Beleza. está com a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa, muito obrigado. O William elevou altíssima régua aqui, né, no webinar. Não vou complementar mais, porque ele de fato já falou tudo, mas eu acho que o ponto é de fato a gente olhar para essas estratégias como uma integração e focar principalmente, eu acho, nas métricas que a gente consegue mover, né? Se analisar as falas que o William colocou, as métricas
principais conectadas, eu olharia para o custo de aquisição, para a gente ter uma redução no custo de aquisição desses nossos top leads, vamos chamar assim, ou nos leads, né, principalmente. Um aumento do ticket médio, eu acho que esse é conseguir ter um incremento ali junto do produto ou serviço que está sendo oferecido e, claro, tudo conectado com retorno sobre o investimento, né? Isso não sou eu de fato que estou dizendo, isso é as operações funcionando, as integrações, marketing, CRM, conectado computacional nos possibilita estar melhorando e lapidando cada vez mais os nossos processos e, claro, as métricas, né? E hoje aqui no meu papel dentro da RD, eu consigo ter essa posição justamente auxiliando as agências parceiras, e aí nesse caso em especial a Outmarketing, e é muito bacana ver esses incentivos, levar essa educação para o mercado, porque de fato um dos maiores gaps hoje é o conhecimento, né, que a gente tem acesso, e como fazer essa operação rodar, né? Então, claro, aqui 2 experts, né, o Léo e o William, e com certeza contar com o apoio deles para que a gente possa estar fazendo essas operações rodar. E eu estou aqui, com certeza, no backstage, né, para que tudo flua da melhor maneira possível, né? Então, se tiverem também dúvidas relacionadas a RD, as operações entre marketing, CRM e, claro, conectado a Talos, eu também fico à disposição. Perfeito, Ricardo. Eu vou aproveitar até vocês, antes mesmo de você trazer o caso ali, um pouquinho dos números. Acho que você trouxe um ponto bem interessante que fala quando envolve a questão da integração. Então, a gente vê que não é uma estratégia que deve parar demais. Ela simplesmente complementa, trazendo como um aumento do ROI, como diminuição do ciclo de venda. Acho que é um ponto interessante também que o comercial olha muito para isso. E aí teve uma pergunta que me fizeram por e-mail, inclusive antes da gente iniciar o webinar, que é o seguinte: se essa é uma estratégia justamente que substitua as outras. E aí eu acredito que não, mas eu queria que vocês comentassem sobre um pouquinho, que é justamente do quanto que ela complementa, por exemplo, com uma estratégia de inbound. A gente tem até clientes aqui que estão nos acompanhando que tem uma estratégia ativa de inbound ou uma estratégia de ABM, e como que vocês veem que o conversacional entra e complementa isso de forma, de fato, efetiva, trazer mais efetividade para as estratégias que já estão rodando? Como que vocês enxergam isso? Cara, assim, na realidade, né, tanto é a liberdade, né, de pegar a primeira resposta, assim. Pode seguir. Mas nem existe, cara, o conversation, né, no caso, sem inbound marketing, né, até pode existir, mas características muito, para B2B, muito difícil. Para B2C até dá certo, mas não é o nosso foco aqui, então, assim, é muito complicado você não ter uma presença digital forte, não ter um inbound marketing pesado, né? Seja primeiramente fazendo um tráfego pago, depois algo orgânico, para poder gerar essa base para conversar. Quem quer conversar com você se você não tem ninguém entrando e se comunicando contigo, né? Então não adianta, eles são extremamente complementares, né? Até um tempo atrás, né? Na Talos, a nossa regra de qualificação inicial era se para poder vender a Talos, né, assim, para um possível cliente, era se a pessoa fazia campanhas de mídia paga ou não, né? Se não fazia, para a gente, muito provavelmente, ele não teria sucesso com a Talos, porque ele não teria volume de contatos, né? Hoje a gente usa outros critérios, mas esse ainda está no nosso playbook ali da equipe de vendas, né? Esse é um critério fundamental de perguntar, né? Você faz campanhas de mídia paga, não faz, tá? Para qual contexto e tal, porque só assim eu vou gerar volume, vou gerar demanda, vou gerar leads, né? Para eu poder me relacionar, porque senão acaba uma coisa não sustenta a outra, né? Sozinho. Tipo isso. O William tocou num ponto muito interessante, que é a geração de demanda, né? E aí, abrindo um pouco o capô, como costumam dizer, né? Aqui dentro da RD, a gente tem uma métrica interna que é justamente acompanhar a geração de demanda recorrente junto aos projetos, porque sem a geração de tráfego, seja aí nas inúmeras portas, tráfego pago ou orgânico, de forma resumida, a gente precisa levantar esses leads para que a gente consiga ter o conversacional acontecendo, né? Eu vejo muito como uma esteira, e a gente pode ter essa esteira super refinada a ponto de conseguir elencar os meus melhores leads e trabalhar com eles, e ter uma proximidade, ter uma humanização também desse processo, muitas vezes, né? O lead está interessado, o cara está levantando a mão, está lendo os conteúdos, está interagindo
nos nossos canais, ele ser qualificado para que o time comercial de fato consiga ter essa ação mais proativa, né? Antecipe o contato, isso vai diminuir novamente aí questões de custo de aquisição do cliente, vai aumentar o LTV, né? Quanto mais integrado e robusto a gente tem, maior tempo é de permanência do projeto ativo e ir rendendo frutos, né? Então, é muito importante ter essa geração de tráfego para depois a gente conseguir refinar isso e através das automações ali, por exemplo, de um WhatsApp ou incremento, a gente utilizar nos leads certos, para que justamente não seja um desperdício de dinheiro e bem pelo contrário, seja um retorno sobre investimento, né? E as ferramentas, elas estão aqui a disponibilidade justamente para isso, para conseguir refinar os leads, para entender o comportamento dos leads, e aí sim eu fazer as automações de nutrição nos nossos canais de comunicação, né? Então, usar as ferramentas ao nosso favor e no momento certo, eu acho que esse é o principal ponto, né? Gerar a demanda e agir no momento certo junto com os leads para que gere o retorno aí sobre o investimento que está sendo feito, né? Então, de fato, tem total conexão e integração entre esses dois pontos, né, Léo? Perfeito, Ricardo. Acho que a gente tem mais 3 perguntinhas aqui, mas acho que você quer seguir com compartilhando os números, não sei como que você vai trazer isso para a gente, e aí na sequência a gente finaliza com as perguntas e aí já parte para o encerramento também. Boa. A RD, ela... Tava no... A RD, ela fez esse passo agora, né, justamente para conseguir ter essa atração junto com os parceiros e clientes. Então, acabou de acontecer, tudo bem novo, mas já bem integrado, né? A RD, ela veio muito com a visão do crescimento previsível. Hoje, dentro das integrações, a gente deve estar quase próximo das 50% da base já com integrações entre as plataformas, então conseguindo utilizar o lado do marketing, o lado do CRM já juntos, e tudo isso desencadeia no conversacional, né? Uma vez que a gente consegue ter integrado de fato o marketing e vendas, a gente começa a estar ativando os pontos de conversação. Números especificamente eu ainda não tenho eles concretos do que eu posso estar divulgando especificamente, mas eu convido a dar uma olhada nos cases de sucesso que a gente tem entre as duas ferramentas, principalmente, claro, marketing e vendas, mas desencadeando em Natalos, né? Então, conseguir ter as ativações ali de conversação. Então, hoje a gente já tem aí pelo menos uns 3 clientes que conseguiram ROIs acima de 300% e 500%, por exemplo, ou aumento de 80% no faturamento, utilizando as estratégias que unem marketing e vendas. Acho que aqui, antes até mesmo de falar de números, porque os números podem nos dar uma margem para a gente atingir, mas que não é compatível com o momento atual do projeto, né? Mas o que a gente consegue fazer com isso, né? Então, é de fato olhar para essas métricas, adaptá-las dentro do projeto e como que eu consigo ir controlando, né? Marcando essas metas para de fato validar essa saúde, ela está positiva do meu projeto ou não, a gente precisa de ajustes finos. E claro, sem esquecer dessa integração entre marketing e vendas. Hoje a RD aí já está com em torno de 20 mil clientes e mais ou menos 2 mil parceiros, então é uma robustez cada vez maior dentro dessa operação, e aí a tendência é que a gente cresça cada vez mais e essa operação ela fique em um único produto, vamos dizer assim, né? A gente só mude algumas telas, mas tudo dentro da RD, para que essa integração fique nativa e fluida, para que não trave ali dentro das operações, né? Então, acho que esses seriam alguns pontos que eu destacaria aqui, e também um conectado aos números ali. Perfeito, Ricardo. Eu acho que os links a gente acabou trocando um pouquinho antes, né? Eu posso enviar junto para o pessoal também no e-mail, logo que a gente finalizar, compartilhando um pouquinho mais sobre isso. A gente falando como Outmarketing, que foi bem bacana a junção que teve entre RD e Talos ali principalmente nessa estratégia de conversacional. Então, para a gente, como uma agência, contar com o apoio de vocês também vai ser fundamental e tem sido já. Então, a gente já consegue, já se sente muito mais pronto para implementar essas estratégias para os clientes que a gente já tem hoje e para novos clientes também. Então, já coloco à disposição aqui também
A Amanda, que é a responsável do comercial aqui da Hotmart, já está em contato, já está nos acompanhando e já está em contato com algumas empresas falando sobre. E caso alguém queira aprofundar um pouquinho mais no assunto aqui também, fiquem à vontade. Vou pedir para a Júlia compartilhar o link aqui direto no chat para vocês acionarem aqui também e a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso. Indo para as dúvidas, eu tenho uma em específico, vou direcionar essa aqui para o Igor, mas fica à vontade também de complementar, Ricardo. Em um momento da apresentação, Igor, você chegou a conversar, a abordar sobre o conversacional na estratégia, né? E a importância da revisão da jornada do cliente quando a gente fala de conversacional, da gente voltar e, de fato, entender a jornada do cliente ali. E aí eu sei que em conversando com algumas empresas, elas já nos questionaram em qual etapa da jornada ali a gente acha que mais se encaixa o conversacional. Seria mais na etapa de atração, na etapa do topo ali, ou no meio do funil, onde a pessoa já está um pouquinho mais pronta, ou até mesmo lá, talvez lá no comercial, ou talvez em todas elas. Como que você enxerga o conversacional entrando de acordo com a jornada do cliente? Léo, assim, na verdade, o uso mais convencional, ele já é no momento do contato inicial, né? Então, nós estou dizendo o que eu recomendo, convencional. Ele já é no contato inicial, então ele já parte do momento em que eu tenho como me relacionar com aquele lead, né? Seja ele Marketing Qualify ou Sales Qualify. Basicamente é isso. Então, tipo assim, ele pediu um contato ativo com minha equipe de vendas, ele levantou a mão, ou eu tenho um critério suficiente para ir lá conversar com ele. Aí, nesse caso, o conversacional ele já começa a entrar no jogo mais sério, né? Porque aí eu já tenho um canal de conversação, já tenho demanda para isso, eu não estou proativamente colocando isso. Eu já estou pegando uma demanda que o lead, o possível cliente tem, e estou colocando desde esse momento. E aí eu vou desenvolvendo, né, o meu nível de interação de acordo com o meu tempo, meu ciclo de vendas, esse tipo, meu processo, né? Mas principalmente o grande foco é nesse ponto inicial e nas partes de qualificação e tal. À medida que o negócio ele já vira oportunidade e já começa a fazer negociação, normalmente os canais conversacionais eles vão diminuindo um pouco a intensidade. Isso é o mais convencional. Agora, o que eu vejo, e que eu acho de muita valia, é desde o primeiro momento, lá na aquisição do lead mesmo, né? Tipo, tem um casozinho que é bem bacana, é um exemplo, né? Em vez de, sei lá, eu coloquei aqui plataforma de atendimento, aí eu caí no landing page da Thales, né? Aí eu postei o formulário, né? Então, beleza, esse formulário eu boto meus dados e tal, mas vamos lá, eu vim do Google, da rede de pesquisa. Por mais que eu tenha colocado plataforma de atendimento, eu estava com alguma dúvida, né? Ou então estava buscando alguma coisa a mais. Então, posso ter muitos questionamentos que eles não vão ser respondidos na página de venda, até porque hoje em dia, quanto mais objetiva, curtinha, né? E mais direta ao ponto de PG, normalmente ela converte mais. Entretanto, eu posso, cara, mas eu quero saber um pouco mais. E aí, de repente, eu conversar com o chatbot, desde esse momento, já é interessante, né? Eu tenho um chatbot para dizer, ó, faz isso. Ah, mas vocês têm integração com o quê? Com isso, com isso, com isso. E quanto é o custo? Isso. E deixar o lead falar, cara, até aqui eu soube, eu gostei, eu quero ir a mais. Ele já conversa com alguém. Né? Então, quando você coloca ali nas próprias páginas de captura, enfim, não necessariamente só, tipo, no próprio canal, né, de conversação, se tiver de ordem direta para o WhatsApp, ou então em e-mail, né, se você estiver integrando com a plataforma, você já conseguir colocar os canais para jogarem desde esse momento, você tira muita fricção, sabe? E esse muita fricção ele é interessante, porque muitas vezes a pessoa, não é que ela não converte porque ela não quer, é porque tipo, ela está a fim de saber naquele momento. Se passar um pouquinho depois, aí às vezes ela perde interesse. Então você tem algumas torneiras aí, desde a primeira conversão do visitante em lead, que se você colocar uma estratégia de conversation bacana, mesmo que simples, ela já tira muita barreira, sabe? E consegue otimizar o investimento. Bem bacana, Will. Acho que está respondido. Acho que para o pessoal de marketing isso briga bastante os olhos, né? Ainda mais com um dado que você trouxe ali sobre as conversões diretas pelo WhatsApp, elas superaram a questão do formulário em si. A gente sabe que, eu falando como marketing, dificilmente a gente vai conseguir eliminar 100% do formulário, mas eu acho que facilitar isso em forma de conversão através de algumas ferramentas, para a gente vai ser fundamental e a gente realmente
capta o lead ali, e obviamente depois com outras estratégias, que aí complementa até o ponto da resposta anterior, onde sem o inbound a gente não consegue. Então, após a captação, uma automação ali por trás para nutrir esses leads seria fundamental. Teve uma pergunta aqui, agora eu direciono até para o Ricardo, que complementa um pouquinho disso, que chegou aqui até em anônimo. Pergunta alinhado às estratégias de inbound, eu consigo enviar conteúdos pelo WhatsApp, que aí eu acho que já seria mais na etapa mais meio de funil, talvez, onde a gente já tem o contato dessa pessoa, ela já converteu e a gente já tem um relacionamento com essa pessoa. Então, não sei, imagino eu que até complementando um pouquinho, talvez seja no momento ali, pô, sair um artigo novo no blog ou um novo e-book, até mesmo a pergunta complementa, né? Se sim, tem algum padrão de arquivos, de envios de e-book, imagens, etc. Como que você vê isso, Ricardo? E depois, se quiser complementar também, mas faz sentido a gente estreitar um pouquinho mais esse relacionamento e não só, pô, sair um artigo novo, mandar por um e-mail, mas também pelo WhatsApp? Isso faz sentido? É algo que vocês veem como positivo? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem dois pontos para analisar. O William pode me complementar também, mas a gente está falando de conversacional, né, o conversational, em um aspecto onde o objetivo é aproximar junto do lead e humanizar mais esse contato. E dentro dessa operação, a gente também tem como criar gatilhos de nutrição com as campanhas do WhatsApp, né? E aí eu acho que conecta bem a essa pergunta. Quando a gente chega nas campanhas de WhatsApp, hoje a gente está totalmente conectado à Meta, a dona do Facebook, e o que a gente tem ali? Algumas limitações relacionadas à mensageria propriamente dita. Então, a gente tem alguns pacotes hoje dentro da plataforma e limites de disparo. Então, se a gente tem limites de disparo dessas mensagens, a gente não vai conseguir atingir uma base grande, por exemplo. Se eu não me engano, são 4.000 mensagens. Eu posso validar depois ali, até passo essa informação para o Léo e confirmo vocês por e-mail. Mas se a gente tem esse limite de disparo de mensagens, a gente tem que selecionar muito bem os leads que a gente vai estar ativando nessa nutrição por WhatsApp, né? Então, talvez quando aquele lead ele entrou lá por uma plataforma, por uma rede social, a gente centralizar tudo dentro da operação, junto com a Talos, e no momento que a gente identificar que aquele lead sim tem potencial de conversão e um potencial alto de conversão, e aí a gente vai estar falando mais especificamente de leads fundo de funil, a gente vai ter essas automações funcionando de nutrição para esses leads, né? E aí, respondendo diretamente à segunda pergunta, a gente vai sim conseguir colocar arquivos ali dentro, por exemplo, uma imagem, justamente para que a gente consiga dar o material para aquele lead, né? Então a gente pode botar um link de um download de um e-book, um PDF, por exemplo, ou uma imagem para que o lead possa estar interagindo com aquela nutrição por WhatsApp. Mas, de fato, a gente tem esses pontos diferentes. Um seria o conversacional abrangindo tudo isso, e dentro do conversacional e dentro da RD, ter os disparos de nutrição por WhatsApp. Tá certo que eu falei, né, William? Me corrija se eu estiver errado também. Não, pô, tá 100% certo, assim, né? Um ponto que eu acho que, até falando eu vou bem deep no RD agora, assim, tipo, eu acho que se você, depende, tipo, eu não enviaria, tipo, o cara, vou fazer um newsletter, vou mandar para o WhatsApp só porque o cara se inscreveu agora, não, eu acho que eu mandaria só se esse cara tivesse um nível de score alto, sabe? Se ele já estivesse vendo ali o meu blog de XY maneiras e tal, ele já tivesse algumas outras conversões, aí eu botaria o WhatsApp para jogo para ele, que é o cara que se importa e tal, e eu teria até que pensar o seguinte, né? O que eu enviaria para ele, né? Tipo assim, é um PDF, pode ser? Ou é um áudio? Falando, cara, ó, isso aqui, vê aqui, aí depois ele baixa, pô, a experiência é top. Então, acho que, tipo assim, o que eu vejo mais, né, é como você faz de forma criativa, né? Eu vi até um antigo cliente ontem, um antigo cliente meu, da época que eu tinha a minha agência, né? A menina, ela criou uma venda online, né? Isso não é novidade, não, mas para ela é. Porque, tipo assim, ela faz uma call, o vendedor faz uma call e fica vendendo para você durante 40 minutos o que você quiser, né?
do que ela tem lá do portfólio dela, uma chamada bem, um momento muito forte de engajamento. Pequeno probleminha, acho que de... O vendedor precisa por 40 minutos. Tá travando aí também, Ricardo? O William, acho que o William caiu lá. Pensei que por um momento pudesse ser por aqui. Ver se ele restabeleceu. Acho que voltou lá. Voltou, William. Pode seguir. Foi Não, bem na parte do engajamento ali, né? Só complementando isso, né? Que tipo, ela tem lá, ela integra todos os canais, então ela deixa o lead bem aberto para conversar, ela já tem um nível de interação máximo ali, que ela fica ali discutindo com o cara 40 minutos, a equipe de vendas e tal, aí é caro, mas para ela faz sentido. E depois disso, todo mundo que passa por esse evento de conversão, né, digamos assim, eles ficam em régua de contatos de WhatsApp, porque, pô, eles conversaram com a galera, eles ficaram fazendo call, eles ficaram tirando dúvida técnica de produto e tal. É uma operação B2B um pouco mais simples, mas é bem interessante. Depende muito da criatividade, né? Quanto mais criativo você for na comunicação, é aquela coisa, né? Sei lá, manda um... tipo, você tá conversando com alguém que te manda 3 horas, você falou, vou ouvir depois, nunca ouve, né? O cara manda um negócio, é urgente agora. Aí você vai ver e você tá lá conversando com o cara 2 horas. Né? Enfim, é muito da criatividade como você usa o conversacional também. Boa, William. E acho que os dois trouxeram pontos interessantes ali. Acho que eu gostei bastante quando você fala de não necessariamente quando ele converteu ali, ele demonstrou interesse, passou o WhatsApp em algum momento, não é por isso que a gente tem que sair mandando uma série de e-mails. Realmente, acho que... E aí, esse é um outro insight até do último RD Station, que teve, até mesmo antes da pandemia, que eu me lembro, a gente falou, já era uma tendência, hoje é uma realidade, a questão da humanização. Então, acho que é usar isso a favor, é um facilitador o WhatsApp, né? Mas, de fato, é uma comunicação que tem que ser personalizada, senão... vai banalizar também, assim como algumas empresas banalizam até mesmo o e-mail. Então, um spam, por exemplo, quando você cai para um spam, dificilmente você acaba restabelecendo um contato com aquela pessoa. Imagina no WhatsApp, se você bloqueia, quantas pessoas voltam para desbloquear um contato? Então, realmente a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar com bastante atenção a esses contatos, né? E aí um ponto que você trouxe, Igor, que aí volta de novo a importância de complementar isso com outras estratégias, eu acrescento, a questão do score. Então, acho que o Bit Scoring, que é uma ferramenta que é uma funcionalidade ali dentro do RD Station, ajuda muito a isso, a entender, identificar dentro da nossa base, nosso perfil de cliente ideal, e comunicar, obviamente, com o pessoal que está mais pronto para receber esse tipo de contato. Então, foi bem precisa essa resposta. E aí, partindo para uma última pergunta, para a gente cumprir o prazo aqui também, a gente já passou 2 minutinhos. Essa é da Amanda, tá, pessoal? Ela mandou aqui para mim e ela pergunta sobre justamente um dos pontos que eu comentei sobre as conversões terem passado as de formulário, por exemplo, mas ela comenta que a empresa dela é uma empresa menor, a equipe comercial menor. E aí, acho que ela mesmo comentou que com quantas pessoas eu consigo manter uma operação ativa? E aí eu complemento, eu acredito que isso é uma dor que já trouxeram para a gente também, que é o seguinte: ok, a gente vai utilizar alguma estratégia conversacional, muitas vezes a gente consegue automatizar muito das conexões ali, das conversas, só que em algum momento pode ser que isso tenha que cair para um comercial, para um SDR, para um BDM, enfim. E como que vocês veem isso em questão de equipe, né? Como que uma equipe pode se preparar para implementar uma estratégia nesse sentido? Poucas pessoas já dá para iniciar, vocês veem como positivo, até uma empresa menor que consegue automatizar uma estratégia, porque aí são menos pessoas fazendo isso, já vem um contato mais pronto. Como que vocês enxergam em relação a isso? Não sei se eu consegui ser claro e passar a pergunta da Amanda aqui. Beleza, eu posso começar, Ricardo, se quiser, eu chutei pro gol. Amanda, eu acho que você não tem essa resposta, você não vai ter enquanto você não começar. Agora, o motivo, né? Porque o que acontece, né? Vamos que quando você não tem um funil de venda, você não sabe qual é a taxa de conversão. Então, tipo assim, um exemplo.
Eu fecho aqui 10 contas por mês por vendedor, tá? Só que aí cada um tem uma taxa de 20% de... Estou chutando números, tá? De 20% de propostas para fechamento. Então, vou precisar de... Se é 10, precisar de, sei lá, 50, né? Assim, enfim, se você for fazer a matemática certa, mas você vai desdobrando esse funil até chegar lá em cima. Esse raciocínio vai se manter, só que você vai ter que começar a pensar, tá, quantos contatos o meu vendedor ele consegue ter ativos em determinado momento e quanto ele dura, sem que aumente isso para o vendedor, né? Sem que diminua a taxa de conversão dele de uma etapa para outra. Pronto, isso é uma informação descarregada no caixinha. E no SDR, né? Outro. Quantos contatos esse cara consegue ter ativos, conversando no momento, sem que diminua as taxas de conversão dele e sem que o tempo médio de espera do cliente seja grande. Hoje você não vai ter, pelo menos se tiver, você é a rainha do Excel e do controle manual, que é quantas conversas a pessoa, o membro da sua equipe trava por dia, por horário e tal. Isso normalmente você não tem fácil, né? Então você tem que começar a descobrir isso, né? Para você identificar, tá, minha conversão média, sei lá, é 10%, então eu vou ter esses 10% aqui, e ele vai conversar até com 20 pessoas, então tá, aí você vai fazendo a mesma continha, só que por conversa versus vendedor e conversas versus SDR, porque cada um tem um papel diferente na operação. Então isso você pode fazer. E uma segunda análise que você vai ter que fazer é tipo assim, tá, e os motivos de contato, principalmente para vendedores? Eles são motivos que eu poderia automatizar, porque se sim, eu consigo ganhar a escala, né? E não preciso contratar alguém, né? Eu falo muito, tipo assim, para todo mundo, na verdade, que o parceiro comercial da Talos, o pessoal de vendas aqui e tal, cara, se você conseguir, não é tirar uma pessoa, mas crescer a operação do cliente para que ele não precise contratar uma pessoa, mas ele use uma automação, você já pagou a Talos indo e voltando. E a operação já está ali funcionando de forma 100% automatizada e tal. Você tem esses dados na mão, enfim. Então, eu acredito assim, tipo, dá para você começar a partir de umas 3, 4 pessoas, de uma forma bem empírica, assim, já é uma quantidade legal para você mudar conversacional. Enquanto isso, eu acho que você ainda vai estar formando muito processo que é antes do conversacional e tal, você ainda vai estar descobrindo lógica de canal, mas você tem que começar. Aí você começa já pensando nisso, cara, eu vou mensurar as conversas por vendedor, as conversas por pré-vendedor, os motivos de contato, quais eu poderia automatizar para você poder ganhar eficiência na sua operação. Eu acho que de 3 a 4 pessoas para iniciar, assim, de forma mais estruturada, né? Obviamente, seus processos marketing e vendas têm que estar mais aprumadinhos, né? Pode até estar ainda em definição, mas não pode estar zerado, né? E você já começa a pensar pelo menos nesses 3 números para você poder levantar. Conversas por vendedor, conversas por SDR, o tempo médio de espera do SDR, né? As conversões têm que se manter, pelo menos isso. E 4, na verdade. E os motivos de contato que você consegue automatizar. E você começa a descobrir e ganhar eficiência nessa operação. Mas eu não indicaria você começar o conversacional pensando, eu vou reduzir minha equipe. Eu acho que quem começa o conversacional tem que ser, cara, eu vou aumentar a minha equipe. Mas, em vez de contratar 20 pessoas, eu vou contratar 16, porque 4 aqui eu já ganhei eficiência no processo. Mas tu tem que estar com vontade de crescer, assim. Então. Sim. Tipo isso. Perfeito, Igor. E vou complementar rapidinho aqui para a gente finalizar, que a gente já passou um pouquinho do tempo aqui também, mas contrate Outmarket. Junto com o RD e junto com o Talos, a gente consegue unir forças ali também e implementar uma estratégia de conversacional na sua empresa também. E, obviamente, contando com a expertise de 3 empresas ali que realmente sabem do assunto. Pessoal, fica um convite aqui rapidinho antes de finalizar. A Júlia mandou aqui no chat do nosso grupo de marketing e vendas no LinkedIn. Caso alguém tenha interesse também, o link já está aqui no chat. Pessoal, eu queria finalizar agradecendo muito o Igor, Ricardo, RD e Talos. Obrigado pela parceria de vocês, obrigado por terem topado participar e ter tirado um tempo ali do dia de vocês para levar conhecimento. Esse é o nosso propósito aqui na Outmarket também. A gente sempre tem a nossa missão, na verdade, é sempre levar conhecimento para o mercado, educar o mercado, nosso ecossistema, né, de marketing, vendas e todas as soluções que complementam ali, envolvendo tecnologia, claro. E acho que finalizamos o último webinar do ano
muito bem, com conteúdo bem interessante, bastante gente que a gente já tem contato até sobre a estratégia, alguns dos nossos clientes também que já falamos sobre a implementação do conversacional, então, obrigado, pessoal, para quem permaneceu até o final também. E acho que é isso. Ricardo, Iga, muitíssimo obrigado. Caso tenha alguma consideração final, peço para vocês passarem agora para a gente encerrar aqui já também. E respondendo, pessoal, a última dúvida, o pessoal perguntou aqui quem perdeu um pouquinho do começo ou quer rever algum dos pontos, a gente vai enviar sim a gravação por e-mail e também com algumas considerações que foram colocadas aqui, tanto por Ricardo, tanto pelo Iga, e também a gente pode compartilhar até a apresentação que o Iga trouxe aqui também, e caso tenham dúvidas, já passamos também os contatos. Então é isso. William, Ricardo, alguma consideração final aqui para a gente encerrar? Pessoal, só agradecer muito aqui o Léo, o Ricardo, todo mundo da Outmarket também. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é Conversation e tal, tenham disparado alguns insights para testar na operação e tal. Se quiser testar, tá, tem teste grátis, 14 dias, né? Então vai lá, dá uma olhada. É bem interessante para você ter esse primeiro conhecimento também. E é isso aí, espero ter ajudado um pouquinho e vamos para cima, né? 2023 vai vir com força aí para nós. Show de bola. Também super agradeço o convite aí, principalmente também ao time da Outmarketing. E eu estava validando aqui, clientes que são da Outmarketing tem desconto, tem uma negociação especial. Então, eu vou deixar isso destacado ali também com o Léo, para que vocês possam ter acesso a esse benefício junto da nossa parceria. E, como o William disse, né, dependendo, faz o trial, já começa a sentir como que é a operação. Eu acho que é colocar em prática e ver se vai dar certo, né? Uma misturinha ali, um pouquinho de growth hacking mesmo. Vamos testar, colocar em campo, né? Voltar depois para dentro, analisar se esse resultado deu certo. Então, é aplicando mesmo que a gente vai conseguir avançar, né? E com certeza contem com a gente aí para o que precisar, para que a gente possa estar performando cada vez melhor nos projetos. Muito bom, pessoal. Obrigado de novo, Ricardo, William e RD e Talos. Obrigado, pessoal, quem permaneceu aqui com a gente. Obrigado por quem participou dos últimos webinars também. Acho que, caso tenham sugestões aqui também para a gente começar o ano já com novos conteúdos em webinars, fiquem à vontade também. Acho que todos têm o meu e-mail ali que eu enviei a comunicação. Então, enviem sugestões para a gente, sempre bem-vindo. E a gente começa, como o William disse, 2023 ali com tudo. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.